Pessoal, boa noite a todos e bem-vindos à nossa aula de hoje no Bet Midrash Online de Torah Metzion, estudando a nossa aula semanal. O assunto de hoje que a gente vai falar é um pouco sobre a Parashá da semana, Parashat Bamidbar, e vamos ter um foco hoje, como as pessoas pediram, para eu detalhar um pouquinho sobre o Chag que nós vamos entrar, Bezerra Hashem, muito em breve, que é Chag Shavuot, é Chag tão importante no nosso calendário, é um Chag que é tão importante que a Torá tem vários nomes que a Torá dá para este Chag, e a gente vai hoje detalhar um pouquinho alguns detalhes sobre a importância do Chag, sobre o poder do Chag, sobre alguns alachot e costumes e segulot que tem neste Chag, e tudo isso para a gente poder entrar no Chag, que recebemos a Torá de uma forma mais preparada, mais propícia para poder receber a Torá da melhor forma possível. Então, estamos no Chag de hoje, que o nome dele é Chag Shavuot, mas tem que saber que Chag Shavuot que vai cair, Bezerra Hashem, domingo à noite, Chag Shavuot, tem que saber que na Torá escrita nos 5 livros, Chag Shavuot tem 4 nomes que a Torá chama esse Chag. Isso é diferente dos outros Chagim, que os outros Chagim na Torá, eles têm um nome só, não tem vários nomes. O nome do Chag que temos agora, Chag Shavuot, tem na Torá vários nomes. O nome famoso que a Torá chama ele é o nome de Chag Katzir, é a Chag da colheita. A Torá chama ele também Chag Shavuot, também Chag das semanas. A Torá chama ele Yom HaBikurim, o Chag dos Bikurim, e a Torá fala também o Atzeret, fala a Torá sobre esse Chag, Atzeret Yelachem, Atzeret da palavra La'atzor, parar e cumprir esse Chag. É óbvio que o motivo de cada um dos nomes, rapidamente, é só para não deixar em branco, o Chag Katzir, lembrando a época da colheita, que a gente começa a coletar agora os trigos lá em Eretz Israel, e aí a gente traz um korban para Beit HaMikdash com esses trigos. Chag Shavuot é para lembrar das semanas, são 7 semanas que contamos, que estamos agora, Sfirat HaOmer, hoje contamos 47 dias do Sfirat HaOmer, e para lembrar esse Chag, Shivat Shavuot, 7 semanas que contamos, o nome do Chag é Chag Shavuot. Bom, outro nome que a Torá chama o Chag é Chag HaBikurim, Yom HaBikurim. A Torá não fala Chag HaBikurim, fala Yom HaBikurim, o dia dos Bikurim. Por quê? Porque no Chag HaShavuot é o dia que começa a mitzvah de trazer os Bikurim para Beit HaMikdash. Yehudi que tem Bikurim dos 7 espécies no seu campo, o dia que ele começa a ter a mitzvah de trazer os Bikurim para Beit HaMikdash é no dia de Chag HaShavuot. Ele leva para o Cohen pega os Bikurim da sua mão e coloca על המזבח, הניחו לפני המזבח, fala a Torá, e por isso o nome do Chag HaBikurim, quando começa a cumprir mitzvah dos premissas no Bet HaMikdash. E o último nome que a Torá chama Chag HaShavuot, a Torá chama também Chag Atzeret, Atzeret תהיה לכם. A palavra Atzeret vem da palavra La'atzor, vem da palavra La'atzor. A ideia de Atzeret é que, na verdade, o Chag HaShavuot é o final do Chag que nós começamos há 49 dias atrás, que é o Chag HaPesach. O final do Chag HaPesach, ele termina com o Chag HaShavuot. É Atzeret, La'atzor, acabou. Aqui acaba, começa o Chag HaPesach e vai até Chag HaShavuot, e aí fecha o ciclo do Chagim, que começa em Pesach e termina no Shavuot. E por isso, como que, na verdade, o Atzeret é, como na época de Sukkot, Atzeret é o 8º dia. Então, na verdade, depois de ter 7 dias de Chag HaPesach, o 8º dia de Pesach, tipo o 8º dia pela Torá de Pesach, não em Chutz La'aretz, que temos 8 dias, tá? Pela Torá, o 8º dia, o quê? É o Chag HaShavuot. Então, temos 7 dias de Pesach, e Atzeret, Shmini Atzeret, o 8º dia, como que tem no Chag HaSukkot, é o Chag
é o Hag a Shavuot, e por isso o nome dele é Atzeret, e tipo ele é Atzeret do Pesach, tá bom? Atzeret do Pesach, que nós começamos, כן? Bom, a Gemara, ela fala que se o Atzeret é 50 dias depois do Hag, então por que no Hag Sukkot o Atzeret é o oitavo dia? São 8 dias depois. Porque aqui são 8 dias depois e aqui são 50 dias depois. Se a Atzeret aqui é no 50 dias depois de Pesach e lá no Sukkot é 8 dias depois. Qual é a diferença que tem aqui? A Gemara fala que lá a questão de menos tempo é por conta da chuva, okay? Por conta da chuva, que começa a chover, essa época do Sukkot começa a chover, Hashem não queria dar esse trabalho para eles voltarem para Jerusalém quando já começa a chover. Por isso ele colocou o Atzeret quando somente, no máximo, 8 dias depois do Hag a Sukkot, tem Atzeret, para não precisar voltar a Jerusalém na época da chuva. E aí fica complicado. É o motivo que a Torá fala que aqui é 8, aqui é 50 dias. Bom, esses são os nomes que temos aqui no Hag Shavuot. Agora, quando a gente fala sobre Hag Shavuot, a gente sabe e muitas pessoas já perguntavam essa pergunta. Hag Shavuot, pessoal, no final das contas, a parte mais importante que eu não falei aqui, o nome do Hag é o quê? É o Hag da Torá? É o Hag que recebemos a Torá? Hag, o nome dele é Hag Matan Torá. Eu não falei isso. E tem que saber que o Hag Matan Torá, o Hag que nós recebemos a Torá, e vamos falar daqui a pouco sobre esse nome também, este Hag, pessoal, esse nome não aparece na Torá. A Torá não chama Hag Shavuot Hag Matan Torá. Hag da doação da Torá. Hag que Hashem deu a Torá. A Torá não chama o Hag Kabbalat, o Hag que nós recebemos a Torá. Notem isso. A Torá é fato que no Hag Shavuot nós recebemos a Torá. E talvez para facilitar um pouquinho e para entender um pouquinho melhor como foi na época, vamos supor, os tempos, as datas, para cada um entender um pouco melhor aonde encaixa as datas do Hag, que o Hag é dia 6 de Sivan, e como funciona exatamente, talvez a gente pode, pessoal, um pouquinho, detalhar um pouquinho sobre as datas que temos aqui, para poder entender um pouco melhor como que foi na época que Hashem deu a Torá para Israel, como que foi as datas no, no nosso calendário. Então, pessoal, eu vou tentar organizar um pouquinho as datas. Eu sei que eu vi algumas perguntas aqui também, as pessoas perguntam aqui, foi 7 de Sivan, foi Aleph de Sivan, pessoal, vou responder já, tá bom? Vamos lá, pessoal. Tem que saber, a Torá foi dada no dia 6 de Sivan, tá certo? 6 de Sivan. Um dia depois disso, um dia depois que a Torá foi dada, isso foi quando? Isso foi no dia 7 de Sivan, um dia depois, Moshe Rabbeinu sobe no Ar Sinai e fica lá, o que a gente chama? Moshe Rabbeinu subiu no Ar Sinai e subiu para Shamayim, para céu, e Moshe Rabbeinu ficou lá 40 dias e 40 noites. E a Torá fala sobre Moshe Rabbeinu, que lá quando Moshe Rabbeinu subiu, ele, lechem lo achalti, umaim lo shatiti. Eu não comi pão e nem bebi água. São 40 dias que Moshe Rabbeinu subiu lá em cima. A gente estudou, às vezes, na nossa infância, do número 40 dias. Mas aqui tem um erro pequeno, pessoal. Não são somente 40 dias. São, pessoal, a novidade de hoje é que são 3 vezes 40 dias. Tá certo? São 3 vezes do número 40. A primeira vez começa no dia 7 de Sivan. Um dia depois que Moshe recebe a Torá. Um dia depois do evento que aconteceu em Har Sinai, no Monte Sinai. Moshe Rabbeinu sobe em Har Sinai,
sobe no Shamaim e fica lá 40 dias e 40 noites. Tá certo? E lá ele recebe a Torá de Hashem. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Lá Moshe Rabbeinu estuda a Torá com Hashem. 40 dias, 40 noites. Am Israel espera a volta de Moshe Rabbeinu. Aconteceu alguma coisa que o tempo hoje não é suficiente para explicar como aconteceu esse erro, mas eles teve um erro na contagem. Na contagem na volta de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu falou para eles claramente, 40 dias eu vou estar aqui de volta. Eles contaram com um erro pequeno. Eles começaram a contar o dia sem a noite. Não sabiam que o dia vai com a noite também, a noite anterior. Mas é outro assunto que eu não vou falar agora. Teve um erro. E por isso, Moshe, pela conta deles, Moshe Rabbeinu atrasou. E já que Moshe Rabbeinu atrasou, todo mundo sabe, infelizmente, eles fizeram no quê? O bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Tá certo? E aí, o bezerro de ouro ficou pronto quando no dia 17 de Tammuz, que são 40 dias. 7 de Sivan até 17 de Tammuz. Porque 7 de Sivan até 7 de Tammuz são 30. Até 17 mais 10 dias, 40. 40 dias. 7 de Sivan até 17 de Tammuz. Moshe Rabbeinu, 40 dias, desceu. Voltou para o mundo. Moshe Rabbeinu chegou perto de Sinai e viu Am Israel fazendo o maior pecado de todos os tempos. O quê? O bezerro de ouro. Esse pecado é gravíssimo. Esse pecado, ele se considera pela nossa Torá, ele se considera como uma traição. Uma traição de quem? Uma traição de Am Israel, Chas v'Chaila em Hashem. A Gemara, ela chama isso como uma parábola tão pesada. A parábola fala sobre uma noiva que trai o seu marido, o seu novo marido, debaixo da chuppah, do lugar mais sagrado, mais querido, mais importante, debaixo da chuppah está traindo o marido dela. E a mesma coisa a Am Israel fez com Hashem. Mesma coisa. Debaixo da chuppah, na Sinai, recebemos a Torá e aconteceu o erro e fizeram um bezerro de ouro. Isso aí é outro assunto que eu não vou falar hoje, o bezerro de ouro, tá bom? Moshe Rabbeinu chegou lá dia 17 de Tammuz. 17 de Tammuz. Depois de 40 dias, como que já falamos? Moshe Rabbeinu chega lá, desce do Har Sinai, e o que ele encontra? Encontra Am Israel fazendo bezerro de ouro. Bezerro de ouro, Moshe Rabbeinu não pode estar isso. Na verdade, a Gemara fala que Moshe Rabbeinu não aguentou isso. Moshe Rabbeinu simplesmente largou. Não conseguiu mais segurar as tábuas que ele trouxe de cima depois de 40 dias e 40 noites. Ele não aguentou. Ficou tão triste, tão decepcionado, tão chateado com a Israel. Não conseguiu segurar, largou e quebrou as tábuas. Em frente a Israel. E nessa hora, Hashem avisa Moshe Rabbeinu, Moshe, saiba, eu vou parar de ter contato com o povo de Israel. E começou uma praga em Israel, que milhares de Yehudim que morreram nessa praga. Isso aconteceu todo dia 17 de Tammuz. E até hoje, dia 17 de Tammuz, é o dia que nós temos jejum. Um dos motivos do jejum no dia 17 de Tammuz é o dia que foram quebradas as primeiras tábuas. As primeiras tábuas. Moshe Rabbeinu, no dia seguinte, dia 18 de Tammuz, ele sobe de novo para Har Sinai. De novo para 40 dias. A segunda vez que Moshe sobe para 40 dias Har Sinai. Nesses 40 dias, Moshe Rabbeinu sobe no Har Sinai. E Moshe faz filot para Hashem. E pede a Hashem de perdoar o pecado do povo. Pede a Hashem perdoar, abrir mão. Moshe Rabbeinu fala para Hashem, Hashem, se você não vai perdoar eles, apaga meu nome do seu livro.
Não precisa do meu nome estar no seu livro. No seu livro sagrado. Entre parênteses, tá? Daqui aprendemos desse tefilá de Moshe Rabbeinu. Aprendemos várias lições. Vamos falar duas lições que aprendemos, só para poder fechar. A primeira lição que aprendemos, pessoal, aqui é o quê? Como que temos que tomar cuidado das nossas palavras. Moshe Rabbeinu falou para Hashem, Hashem, apaga meu nome, eu não quero. Hashem, no final das contas, perdoou, abriu mão para Israel. Mas Moshe Rabbeinu, saiu da sua boca esse conceito de apagar o seu nome. Então Hashem apagou o nome de Moshe Rabbeinu. E a partir do momento que Moshe Rabbeinu nasce, na Torá, no Sefer Shemot, até o final da Torá, temos uma parasha que não aparece o nome do Moshe Rabbeinu. É o quê? É Parashat Tetzaveh. É Parashat Tetzaveh. Não aparece o nome de Moshe Rabbeinu. Por quê? Porque próprio Moshe Rabbeinu falou para Hashem, Hashem pode apagar meu nome do seu livro. Explicamos na época por que foi escolhido exatamente Parashat Tetzaveh, porque não foi outra parasha. Alguns motivos. Só para fechar isso, porque Parashat Tetzaveh? Porque Moshe Rabbeinu falou para Hashem, Mechei Nina, apaga por favor meu nome, Misifrecha, do seu livro. E Hashem perdoou o pecado, mas Hashem falou para ele, você falou para mim apagar o seu nome do meu livro? Misifrecha. Sifrecha é Sefer Shelcha, seu livro. Nos livros está escrito que Hashem falou para ele o seguinte, ok, vou apagar o seu nome do meu livro, mas não do livro todo. Vou pegar essa palavra e vou fazer na pé da letra. Você falou para mim o quê? Misifrecha, Sefer Cha. Se você divide a palavra no meio, tem Sefer e Chaf. A letra Kaf no final, Chaf sofit. Sefer Chaf. Sefer Kaf. É a palavra Sifrecha em hebraico. Sefer Kaf é 20. Sefer Kaf, ou seja, a 20ª parashá na Torá. Apaga meu nome da sua 20ª parashá na Torá. Se a gente conta os parashot da Torá, temos Sefer Bereshit e Shmot. Até Parashat Tetzaveh é exatamente 20 parashot. E a parashá, a 20ª parashá da Torá, é Parashat Tetzaveh. בראשית נוח לך לך וירא חיי שרה תולדות ויצא וישלח וישב ויגש מקץ ויחי. שמות וירא בו בשלח יתרו משפטים תרומה תצווה. Viu? Exatamente 20 parashot. Parashá número 20, Sefer Kaf, Sefer 20, é a parashá 20, tá. Não tem o nome do Moshe Rabbeinu do Parashat Tetzaveh. Tem outros motivos também, mas só para mostrar como que temos que tomar cuidado. Tomar cuidado do que você fala. Às vezes a pessoa fala exagerando. Às vezes a pessoa fala brincando. Tá, falou. Fala a Gemara, Brit kruta לשפתיים. שפתיים. Nossa boca tem um pacto que Hashem fez com os lábios. Saiu da boca, entrou no mundo. E tem que tomar cuidado. A outra mensagem que aprendemos aqui, pessoal, é o poder da tefilá de Moshe Rabbeinu. É o poder da tefilá de cada um de nós. Moshe Rabbeinu não largou e não largou. E nós falamos aqui no Pasuk, que está escrito no Teilim, que David Amelech falou, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. קווה da palavra תקווה, esperança. קווה אל השם חזק. Pede, tem esperança. וקווה אל השם de novo. E continua. Pediu uma vez, continua pedindo mais uma vez. Hashem sabe o que você precisa. A tefilá não é para avisar Hashem o que você precisa. Tefilá não é para pedir. Tefilá é para o quê? É para ter contato com Hashem.
e ter contato com Hashem. E se você tem contato com Ele, isso que Hashem quer. Kavel Hashem Hazak, Kavel Hashem. Se você não vai pedir, se você não vai pedir, você não tem queixa com Hashem, não tem contato. Continua isso que Hashem quer. Isso que Hashem quer. Isso aprendemos também da Parashat de Moshe Rabbeinu. Aprendemos daqui exatamente isso. E aprendemos disso aqui, que o poder da nossa tefilá, e nos livros, Baalei Mussar fala muito, o maior problema que nós temos em relação à tefilá pessoal, somos nós mesmos. Que nós, pessoal, cada um de nós que não acreditamos na nossa tefilá, nós que não acreditamos. E no Teilim, David HaMelech ele fala, Hashem tzilcha al yad yeminecha. Hashem nos trata como uma sombra. Como sombra. O que você faz, Hashem faz com você. A forma que você confia e acredita na sua tefilá, nos livros dos Mekubalim está escrito, pessoal, que o motivo que o tefilá dos tzadikim, ela é aceita perante Hashem, tem N motivos, mas um dos motivos principais é por quê? Porque o tzadik, que sabe o poder da tefilá dele, por isso a tefilá dele, ela como que ela é? É com kavaná, é com pedidos, é com lágrimas, é com cuidado, é com corpo limpo, é com roupa bonita, é com olhos fechados, é com celular desligado, é com concentração total. Porque Hashem tzilcha aliyad minecha. Hashem é a sua sombra. E se você não acredita na sua tefilá, se você não acredita no projeto que você vai apresentar para alguém, você não acredita no projeto, você quer pedir alguma doação, alguma coisa, e você não acredita muito nisso, como é que você vai convencer ele? Como? O próprio você não acredita. No primeiro lugar, você tem que acreditar nisso. E aí você vai transmitir para ele isso. E você vai fazer ele acreditar nisso em você também. E Moshe Rabbeinu sabe do poder da tefilá dele. E Moshe vai lá, e rezando para Hashem, e pedindo, implorando. E Hashem aceitou a tefilá dele. E Hashem tzilcha led minecha. Hashem é a sua sombra. Igual como que se faz. Mas isso também aprendemos na tefilá de Moshe Rabbeinu. Mas não é o assunto de hoje, tá bom? Não é o assunto para hoje, mas isso também aprendemos na tefilá de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu vai lá, ele sobe lá, no dia, e aí ele faz as suas tefilot, e pedindo, implorando para Hashem, Hashem, por favor, abre mão para eles, Hashem, por favor, para o pecado deles. Moshe Rabbeinu, ele usa argumentos fortes para Hashem. Os argumentos que Moshe Rabbeinu fala para Hashem, a Gemara fala que só Moshe podia falar isso. Entre as palavras, Moshe, até se a gente pode falar assim, Moshe joga a culpa em quem? Em Hashem. A Gemara fala que o lugar que depois Moshe Rabbeinu chama o lugar do Reta Egel é Di Zahav. Zahav de ouro. Di, de chega. Dai, chega. Di Zahav. Moshe fala para Hashem, Hashem, fazer o quê? Você deu para eles tanta ouro, tanta coisa boa, tanto ouro que eles têm. Não tinham que fazer com ouro, fizeram bezerro de ouro. Então, Hashem, a culpa não é deles. Por que você deu para eles tanta coisa, tanta fartura? Imagina, diz Moshe para Hashem, imagina pai dá para o filho dele comida, bebida, dinheiro e coloca ele na rua, no lugar onde ele pode pecar e errar. E o filho peca e erra. A gente fala para o pai, olha só pai, como é que você fez isso? Deu para ele tudo, comida, bebida, tudo, roupa, tudo, e ainda dinheiro e tal, e deixou o lugar, pode errar.
E realmente chegou um ponto que Hashem concordou com Moshe Rabbeinu, tá certo? Foi 40 dias depois que Moshe subiu, 18 de Tammuz, até quando? Até 29 de Av. Dia 29 do mês de Av, tá certo? Hashem fala para Moshe Rabbeinu, Moshe, pode descer e começar a preparar as segundas tábuas. As segundas tábuas. Isso que faz no dia 29 de Av. E realmente Moshe Rabbeinu desce no 29 de Av, tá certo? E ele sobe com as tábuas e fica mais 40 dias. E aqui temos, pessoal, por exemplo, uma diferença muito clara entre as primeiras tábuas e entre, pessoal, as segundas tábuas. As primeiras tábuas foi feita o quê? והלוחות מעשה אלוקים המה. As primeiras tábuas foram feitas, as tábuas, מעשה אלוקים, Hashem fez. Hashem fez e Hashem escreveu. As segundas tábuas, Moshe Rabbeinu preparou as segundas tábuas, tá certo? E Hashem que escreveu. O Pasuk diz, Pesol lecha shnei luchot avanim, הנה, משה רבנו você prepara as tábuas, וכתבתי על הלוחות, e eu vou escrever nas pedras. Então, as segundas tábuas, certo? As segundas tábuas, Moshe Rabbeinu fez e Hashem escreveu. E tem uma diferença. Moshe Rabbeinu desce, 29, e Moshe Rabbeinu sobe quando, no dia seguinte, dia 1º de Rosh Chodesh Elul. Dia 1 de Elul, Rosh Chodesh Elul, Moshe Rabbeinu sobe lá no Shamayim. Lá no Sinai de novo. Sobe com as segundas tábuas. E ele fica lá mais 40 dias. 40, 40, 40. Rosh Chodesh Elul, 40 dias. E até quando? De Rosh Chodesh Elul até Rosh Chodesh Tishrei. Rosh Hashanah é 30 dias. Rosh Chodesh Tishrei até 10, 10 de Tishrei, Yud de Tishrei, é o quê? Yom Kippur. Então, de Rosh Chodesh Elul até Yom Kippur são 40 dias, exatamente. É 40 dias o quê? 40 dias que ele se prepara até Yom Kippur. E no dia de Yom Kippur, Moshe Rabbeinu desce, tá certo? Moshe Rabbeinu desce com as segundas tábuas que Hashem entrega para ele. Hashem entrega para ele. E Hashem fala para ele o pacto que ele fez com Am Israel. E Hashem fala para ele as palavras queridas que Hashem fala para ele. Salachti kidvarecha. Eu perdoei para eles conforme o seu pedido, Moshe Rabbeinu. E por isso, nas sinagogas de Yom Kippur, a gente fala, as palavras são queridas. Salachti kidvarecha. Isso foi os tempos principais que tudo começou depois de Matan Torah. Depois do dia de Matan Torah. Tá certo? Isso que vai acontecer agora também, pessoal. A gente vai receber a Torá agora, na segunda-feira, e começando a contar 120 dias, a gente chega até um Kippur. É um ponto para refletir, pessoal, de começar a se preparar para Rosh Hashanah. Para Rosh Hashanah. Que vai ser daqui a 4 meses. Tá certo? Então, é Rosh Hashanah. Então, é bom de pensar, Rosh Chodesh Sivan, a Tammuz, Adar, Adelul, a Tishrei. São 4 meses que temos até Rosh Hashanah. Temos tempo ainda, mas sempre é bom de lembrar as datas que temos aqui. Mas hoje, pessoal, hoje que a gente está aqui, a gente vai, falamos sobre as datas, como que eu falei desde o início, que a gente fala sobre, explicar um pouquinho sobre as datas,
E tudo isso aconteceu, pessoal, há mais ou menos, só para saber, só para entender as datas, mais ou menos 3.300 anos atrás. Tudo isso aconteceu. Matan Torá, que Hashem deu a Torá para Israel, e foi um momento muito especial que Hashem deu a Torá para Israel, e aí começou o Hag que temos hoje, é o Hag a Shavuot que estamos comemorando hoje. Hag Shavuot, Hag Shavuot, tem que saber uma coisa importante, que a Torá no Hag Shavuot, a Torá no Hag Shavuot, ela fala uma coisa importante para nós saber. A Torá não fala, não tem uma mitzvah, não tem uma mitzvah especial no Hag. Hag Pesach temos que comer matzah, não podemos comer chametz. Hag Sukkot temos sukkah, temos lulav, avat minim. Hag Shavuot não tem mitzvah especial. Não tem mitzvah. Sabe por quê? Porque Hag Shavuot não tem mitzvah. Hag Shavuot, cada palavra da Torá que nós recebemos, cada palavra da Torá é uma mitzvah. Cada palavra da Torá faz parte do Hag que nós temos. Talvez agora é o tempo de responder, já que falamos sobre os nomes, por que o nome do Hag é Hag Matan Torah? Okay? E não Hag de Kabbalat a Torá. Kabbalat a Torá é o quê? É Hag do recebimento da Torá. Esse nome, Hag Matan Torah, Hag Kabbalat Torah, não está escrito na nossa Torá. Na Torá escrita tem 4 nomes. Hag Shavuot, Hag Katzir, Hag Yom Abikurim e Atzeret. Como que já falamos? Nós, as pessoas, nos nossos livros também, chama Hag Matan Torah. Nos livros, nas músicas, Hag Matan Torah. O Hag Shavuot, isso a grande maioria das pessoas chamam Matan Torah. Por que Matan Torah? Matan ותבע לתת. חג כי השם דהו התורה. Por que no Hag Kabbalat a Torá? Que nós recebemos a Torá. A resposta é, pessoal, uma das respostas que tem, é que tem que ter o seguinte: a Torá foi dada por Hashem para todo mundo. Hashem deu a Torá igual para todo mundo. Tá certo? Por isso, Hag Matan Torá. Hashem deu. Hashem fez o papel dele. Ele deu a Torá para nós. Agora, se você vai receber a Torá, se você vai receber a Torá na sua vida, na sua alma, no seu dia a dia, isso depende de você. Hashem deu a Torá igual para todo mundo. Não é só para os rabinos, só para os religiosos. Não, não, não tem isso. Não importa religioso ou não. Hashem deu a Torá para todo mundo. Qualquer Yehudi recebe a Torá. Se você vai ter Torá na sua vida, isso depende de você. O nome do Hag não é Kabbalat Torah. Que Kabbalat Torah depende de cada um. Hashem, o igual para todo mundo, é o quê? É o fato que Hashem deu a Torá. Ponto. A partir de agora, quanto esforço você vai fazer para receber a Torá? Quanto? Quanto você aceita investir do seu tempo, do seu conforto, às vezes do seu dinheiro, às vezes das suas férias, do seu tempo livre, para você adquirir a Torá na sua vida? Quanto? O maior presente que Hashem deu aqui no mundo é a Torá. A Gemara fala que Hashem guardou a Torá lá em cima 974 gerações antes de dar a Torá aqui no mundo. Não deu a Torá. É um presente caríssimo. E Hashem não encontrou o momento propício, os seres humanos propícios para receber a Torá. Até que chegou a época do Moshe Rabbeinu de Am Israel. E aí Hashem resolveu dar para a Torá. Pessoal, o que faz a diferença entre nós e entre todo mundo? Qual é a diferença que tem entre nós e entre todo mundo? Qual é a diferença que tem entre o povo de Israel
e qualquer outro povo. Alguém já pensou isso mais uma vez? Tem milhares de povos. Sabe a diferença? Pessoal, a diferença é que Am Israel temos Torá. Nós temos Torá. Temos a obrigação de estudar a Torá. Os outros povos têm a obrigação de cumprir os mitzvot deles, que também estão na Torá. Mas nós temos a Torá. Imagina Am Israel sem Torá. A Gemara ela conta sobre os Tanaim na época da Gemara que fizeram uma festa enorme. Quando? No dia de Chag Shavuot. Fizeram festa maior de qualquer outra festa. E falaram o seguinte: imagina se não fosse o dia de Chag Torah. Se não fosse Matan Torah, qual a diferença entre eu e entre qualquer outra pessoa? Não tem. Mas agora, nós temos a Torá. Temos livro. Temos manual como viver aqui no mundo. Temos uma guia para nos ensinar como fazer as coisas. Conflitos. Tem conflitos na vida. Se você não tem Torá, você não sabe como responder. Ou que você sabe, você responde completamente errado. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo pequeno. Pessoal, o que considera hoje no mundo assassino? Assassino. Assassino é, sabe, pegar a faca, pegar uma arma e matar alguém. Matou ele. Assassinato. Bom, tá? Isso claro. Pessoal, tem pessoa que está com 99 anos de idade. Está com 110 anos de idade, tá bom? 110. Sabe o quê? Está com 120, 119. Está no hospital. Ele está muito mal. Está muito mal. Já está muito, idade muito avançada. Está muito mal. Baruch Hashem. Vida longa. Baruch Hashem. O que acontece? Pessoal, ele está sofrendo muito. Vem a família. E a família chama o médico. O médico principal. O diretor lá. A família fala para ele, olha só. Ele está sofrendo muito. Está doendo muito. Está gritando de dor. Oh, por favor. Você pode, por favor, apertar esse botão aqui? Pode apertar o botão? Botão de quem? No botão dessa máquina. Se aperta o botão aqui, desliga a máquina. Desligou a máquina em um segundo, ele está morto. Isso é permitido ou proibido? Pessoal, sabem que em hebraico, não pela Torá, tá? Mas em hebraico moderno, esse tipo de atitude, o nome dele é Amatat Chesed. Amatat de leamit, lamut, morrer. E matar, morrer. Chesed. Mas é Chesed? Bondade. Amatat Chesed. Vou fazer bondade com ele. Ele está sofrendo. Está sofrendo, está com dores. A família sofrendo, os filhos, todo mundo sofrendo. Então, vou matar ele fazendo Chesed. Isso pela Torá é permitido? Então, se você tem Torá na sua vida e você começa a estudar, você entende que isso pela Torá considera assassinato. Isso é um assassino. A pessoa que faz isso, isso é matar. Não tem diferença entre um jovem de 18 anos ou 119 na cama no hospital nessa situação. Eu preciso de Torá para saber isso. Eu preciso de Torá para saber que enquanto a pessoa tem vida, ele pode fazer tikkun e conserto
aqui no mundo que ele não entende. Não, mais um minuto, menos um minuto. Não entendeu? Pode ser que esse segundo no mundo aqui, ele vai fazer algum tipo de tikkun, de conserto, que vai valer a pena para ele a vida toda. Se não tenho Torá, eu vou fazer isso. E ainda vou pensando o quê? Que eu faço chesed com ele, faço bondade com ele. Não, que é bondade? Não, só que não é bondade, é pecado. É o maior dos pecados que tem. Qual é? Assassinato. Isso, precisa de Torá para saber isso. Se não tem Torá, as pessoas pensam que roubar é só pegar o celular de alguém na rua ou entrar na casa dele e roubar R$ 1.000. Ou roubar o celular na rua. Não, é roubo. Mas a Torá fala que não. A Torá fala que isso é roubo, claro que é roubo. Mas roubar também é o quê? Roubar também é você pegar a caneta do seu amigo que está na mesa dele e você pega ela para usar 2 minutos sem permissão. Isso também é roubo. Ou que você entra na loja de uma pessoa, não importa, e lá na loja você pega uma uva para provar, outra uva, a terceira para provar, comendo lá 3, 4 uvas, ele não pode falar nada para você, porque você pega uma uva, 2 uvas, custa quanto? Custa 10 centavos, 15, não tem como reclamar. Mas pela toa, é roubo. A diferença é que aqui tem que devolver o celular e aqui tem que devolver 4 uvas. É o roubo mesmo. Diz a Gemara, din peruta que din meá. O valor, a alahá de uma moeda, é igual a alahá de 100 moedas. Mesma coisa. Mesma coisa. Isso tem que ter Torá para me ensinar isso. Porque senão eu vou ser como na época do dilúvio, do Robabul. Assim que eles fizeram. Pegaram um pouquinho, acabou. Então tem assuntos que se não tem Torá para aprender, para ensinar a pessoa não ia saber. Os valores são diferentes. Hoje no mundo, vou entrar na minha casa, entrar, bater a porta. Como é que você bate a porta? Sabe que tem aqui alguém dormindo? Sabe da Alahá está escrito que o roubo que você fez agora, roubo? Que roubo? Sim, você bateu a porta e ele acordou. Você não tomou os devidos cuidados, ele acordou. É roubo de sono. Chama Gezel Shená. E é pior ainda, não tem como devolver. Roubo da caneta, roubo da uva. Eu vou pagar, eu vou pegar dinheiro. Roubo de sono, como é que eu vou devolver isso? Não, pedir desculpa depois, tá? Se desculpar com ele. Mas são conceitos que a Torá fala isso. Falamos aqui semana passada. Falamos semana passada sobre Onaat Dvarim. É roubo de palavras. Como assim? Sim. Você falando, enganando ele com palavras. Falando coisas, lembrando o passado dele. Hoje em dia é uma piada. No mundo hoje, nos valores do mundo hoje, é uma piada. Para com isso. Mês passado você estava lá, o que é que você está brincando aqui, exagerando? Pela Torá, pessoal, isso é proibição da Torá igual a proibição, igual a mesma proibição que é proibido roubar, proibido matar, proibido mentir, a mesma coisa. É proibido falar para eles palavras. Eu vi isso acontecendo. Eu vi isso acontecendo. Uma pessoa começou a crescer, cumprir mais coisas, alguém brincando com ele, para com isso. Ontem você está exagerando. Uma piada, amigos. É uma piada que você acabou de transgredir a proibição da Torá. E se nós não tivermos a Torá, como é que você vê esses assuntos? Tudo isso foi dado pela Torá.
São vários conceitos, vários comportamentos e detalhes que a gente pode falar aqui sem parar. Não estou falando dos mitzvot que nós temos que fazer com Hashem. Estou falando mitzvot ben adam lachaveró, entre nós. Entre nós. Como a pessoa tem que tomar cuidado de vários detalhes pequenos que tem. Assuntos pequenos que tem. Isso a Torá nos ensina. Por isso, vários Chachamim, vários Tzadikim, quando veio o Chag Shavuot, fizeram uma festa muito grande. Falaram, se não fosse o dia de Shavuot, como seria a nossa vida? Pessoal, tem um costume muito famoso de Chag Shavuot, de passar e virar a noite toda estudando Torá. Esse ano vai ser no dia domingo à noite para a segunda. Domingo para a segunda. Virar a noite toda estudando Torá. Tem vários costumes, tem pessoas que o costume dele é ler algum tipo de tikkun de Chag Shavuot. Tem pessoas que o costume deles é escutar shiurim, estudar Torá. O mais importante é a pessoa sentar e estudar Torá. E não perder o tempo. Não perder o tempo. Estudar Torá. Cada um no seu nível. Que consegue. Por quê? Porque antes de receber a Torá, no dia 6 de Sivan, que receberam a Torá, eles foram dormir à noite. Eles foram dormir. E quando chegou o dia de manhã, não acordaram. Acordaram tarde, Moshe foi acordar eles. Por isso, o tikkun de hoje é virar a noite estudando Torá. Então, claro, que se a pessoa sabe se a pessoa, ele sabe que não vai poder rezar shacharit no dia seguinte, אז é melhor ele dormir, para não perder a tefila. Para não perder a tefila. Mas, tem que lembrar esse costume. Já que falamos de costume, pessoal, tem mais um costume. Chag HaShavuot, é o Yortzeit de quem? É o Yortzeit, o dia do falecimento de quem? Do David HaMelech. David HaMelech. E tem, pessoal, e tem minhag muito famoso da pessoa terminar o livro todo do Teilim. Quando? Chag HaShavuot. Para lembrar o dia de David HaMelech. O dia de David HaMelech, o dia do falecimento do Tzadik, é o dia que ele tem muita força lá em cima. E quando você lembra dele, é como no Lag BaOmer do Rabbi Shimon Bar Yochai, que estudamos o assunto do Rabbi Shimon Bar Yochai também aqui. Quem puder fazer isso, pessoal, é um grande, grande mérito. De ler o Teilim todo. São 150 capítulos. Você tem 2 dias aqui em para ler isso. Se puder terminar o primeiro dia, melhor ainda. Pessoal, completar o Teilim todo pode demorar 3 até 4 horas no máximo. Pode parar no meio. Não precisa ser tudo seguido. Pode parar no meio. Mas você se conecta com David HaMelech? Se conecta com ele? Nós falamos, virar a noite acordada a noite toda, כן? O Zohar Kadosh Rabbi Shimon Bar Yochai, כן? Ele fala que a pessoa que ele vira a noite acordada estudando Torá, ele ganha 2 coroas. 2 coroas que recebe de Hashem. Tá certo? E a berachá das 2 coroas, ela chega quando? Na hora, pessoal, de Tfilat Musaf, do Shacharit, do Chag HaShavuot, na hora de falar Keter de coroa, Keter itnu lecha. Na hora do Keter, a pessoa recebe o seu Keter, a sua coroa. Importante. Pessoas, alguém aqui mandando, não consegue virar a noite toda? Pessoal, estudando Torá no início da noite. No início da noite. Se não pode a noite toda, no início.
tá certo? No início. Para ter alguma coisa durante a noite. Sim, até meia-noite. Pega de 9 até meia-noite. Aí meia-noite vou dormir. Tá bom? Mas pelo menos você começou a estudar à noite. Falamos da leitura do Teilim. E mais uma coisa que eu preciso falar para vocês, pessoal. Tem um momento muito especial no Hag Shavuot. O momento quando é? O momento é quando a leitura dos 10 mandamentos. A leitura dos 10 mandamentos é um momento de muita berachá. Por quê? Este momento volta o tempo original que Hashem deu a Torá aqui no mundo. No dia 6 de Sivan. E a Torá conta que Hashem trouxe para o mundo uma energia de saúde, de cura completa para todo mundo. E temos milagres e milagres revelados no mundo. Dezenas de histórias de pessoas que eu conheço, particularmente, que fizeram essa kavaná na hora da leitura dos mandamentos. É o momento que a gente trouxe a cura para o mundo. Que a Torá fala que todo o Israel escutou, todo o Israel viu, todo o Israel andou, todo o Israel viu, todo. Como? Porque a gente curou todo mundo. E aí tem o poder da cura. Se você precisa de saúde, Hashem está aqui, 10 mandamentos, faça o seu pedido agora para Hashem. Na hora dos mandamentos, se concentra. E quando chega, depois da leitura, chega a Tfilat Musaf, lembre muito, pessoal, do momento do Musaf, do Keter do Tfilat Musaf. Faça os seus pedidos para Hashem. Todos os portões estão abertos. Nos livros da Musaf está escrito que o momento de Musaf de Hag Shavuot, que tem um amor, depois que Hashem deu o presente para Israel, tem um amor muito grande entre Hashem e Israel. Qualquer pedido, tudo aberto. Nos livros está escrito que como Yom Kippur, como Neilat de Yom Kippur, Musaf de Shavuot é como Neilat de Yom Kippur. Vale a pena a gente lembrar disso. Vale a pena a gente colocar isso na prática. Vale a pena a gente aproveitar esses momentos e fazer os pedidos, se aproximar à Torá, tomar uma decisão pequena que seja, que este ano eu vou melhorar o meu contato com a Torá. Cada um de nós, pessoal, que já tem um shiur por semana, procura mais um shiur. Se você tem 1 hora por dia, procura mais 10 minutos. Procura um pouco mais de Torá. Vocês não sabem como que a Torá é querida para Hashem. E a mitzvah da Torá, está escrito, Talmud Torá keneged kulam. A mitzvah da Torá é a mitzvah que é comparada com o quê? Com todos os mitzvot. Se você coloca na balança todos os mitzvot e coloca também do outro lado a mitzvah da Torá, é o mesmo peso. Talmud Torá keneged kulam. Talmud Torá keneged kulam. O poder da Torá. Vou terminar com uma história incrível que eu contei lá aqui alguns anos atrás. Um Raham em Jerusalém, ele contou que há 40 anos atrás, 45 anos atrás, em Jerusalém, as pessoas conheceram uma família. Esta família, ela tinha um amuleto. Amuleto. Amuleto é um papel muito pequeno que está escrito alguma coisa por dentro. E a pessoa guarda esse amuleto, tá? Guarda. E tem poder de cura, de parnassá. É uma coisa muito forte.
Sabiam, pessoal, sabiam que esse amuleto, quem escreveu ele, foi um tzadik muito grande, que viveu mais ou menos há 400 anos atrás. 400 anos atrás. O nome dele foi Rabbi David Abli. Escreveu o Perush sobre o Shulchan Aruch todo. O nome do Perush dele é Turei Zahav. O nome famoso dele é Taz. Taz é o Turei Zahav. Livro sobre o Shulchan Aruch todo. Perush sobre o Shulchan Aruch. Ele era tzadik muito grande. Ele escreveu e com esse amuleto pequeno, ele deu para as pessoas. Pessoas curaram pessoas. Doentes, todo mundo se salvou. E passou de uma geração para outra. Esse amuleto, pessoal, ficou com uma família. Até que um dia, pessoal, a família deu para alguém e essa pessoa, pessoal, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu abrir o amuleto. Abrir para ver o que está escrito lá. Por quê? Ele falou o seguinte, talvez um dia vai perder esse amuleto. Eu vou copiar as letras e vou fazer de novo. Vou copiar, colar. E vou fazer mais 200 e vou para ter. Vou ver o segredo que o Rabino escreveu lá dentro. Tá? Ele não sabia uma coisa. Não sabia que amuleto que abre nele, em um segundo acaba a força dele. Tá? Um segundo acaba. Ele pensou que vai abrir, tal. Abriu. Pessoal, ele abriu o amuleto e o que ele viu que estava escrito lá dentro? Estava escrito o seguinte: eu, David ben Shmuel Alevi. Falei para você que o nome dele é Rabbi David Abli, כן? o nome dele, David ben Shmuel Levi. É o Rabino Utaz que escreveu. Escreveu o seguinte: eu sou. Estudei, assim escreveu, a Gemara em Masechet Chulin, Daf Tzadik Vav, e me esforcei muito para entender essa Gemara, e com o mérito que eu me esforcei para entender essa Torá, dias e dias que eu me esforcei, eu dedico esse mérito para curar doentes, para curar mulheres que não têm filhos, para fazer cura e traz muita luz para o mundo. Assina o nome dele embaixo. Pessoal, olha só. Ele estudou Torá há 400 anos atrás. 400 anos estudou Torá. Atrás. Sentou 2 dias. Tentou entender e não entendeu alguma coisa. E depois disso, conseguiu entender, estudou, bom, pegou o papel, escreveu. Esse mérito da Torá que eu me esforcei, estou entregando para curar as pessoas. 400 anos em Jerusalém, curaram pessoas com esse amuleto. Pessoa doente, pegou, botou na cabeça, pá, curou. Até que ele abriu. Até que abriu o amuleto. Pessoal, ele escreveu dezenas de livros. Ele deu dezenas de tzedakah. Não. Sabe como ele curou? Com o esforço que ele se esforçou para estudar a Torá. Pessoal, olha só o mérito da Torá. Cada um de nós, no seu nível, tá? Não precisa ser 400 anos atrás. Hoje também. Hoje temos nossas dificuldades, nossos desafios. Tem isso, tem aquilo, tem celular, tem televisão, tem internet. É difícil, é difícil. Mas se você tem a força de poder se controlar, agora eu vou fechar a televisão, eu vou desligar o celular. Para o quê? Para estudar 10 minutos. O seu mérito da sua Torá é equivalente ao mérito da cidade atrás. Cada um com seus desafios. Cada um no seu nível. Olha o mérito da Torá que pode ser a pessoa. 400 anos curou pessoas pelo mérito de alguns dias lá atrás que ele estudou Torá. Se cada um de nós vai colocar isso na prática, vai acrescentar
vai mostrar para Hashem o amor que tem para a Torá. Hashem vai mostrar para cada um de vocês o amor que ele tem por vocês. E vai dar para vocês muita saúde, e muita alegria, e muita parnassá, e muitas berachot, e muitas coisas boas. E em breve, teremos somente boas notícias לכולנו ולכל עם ישראל במהרה בימינו. אמן ואמן.